Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Alô, imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Também seja membro do nosso canal, que ajuda muito. Meus amigos, ontem, no calor da partida, a gente, como está no estádio, a gente não tem muita noção das coisas que aconteceram, né? Ainda mais a gente que estava, eu estava ontem no estádio e a gente viu uma equipe do Vasco que foi muito melhor que o Fluminense, com toda certeza. Mas o que vale realmente é o resultado final, é a bola dentro da rede. E a gente, na emoção lá, a gente fez aquele vídeo de react, né? Que viraliza por o Vascaíno novamente está sofrendo, como eu sofri ontem no estádio. E o vídeo aqui, a gente vai fazer um protesto. Hoje, muitos canais aí, passadores de pano, muitos jornalistas criticaram
e acusaram o Germancano, seu culpado aí, saiu do Vasco para ir jogar no Fluminense. Meu canal foi um dos poucos canais, e até hoje é um canal que sempre defendeu o Germancano. Só que o Germancano agora joga em outro clube, joga com outras cores, joga com as cores do Fluminense. Mas a gente tem o respeito ao jogador que foi o maior artilheiro estrangeiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, com 43 gols. A gente até hoje tem o copo do Germancano aqui, realmente vocês estão vendo aí, ó. Até hoje a gente tem um copo dele. E, por incrível que pareça, meus amigos, hoje eu vou usar essa camisa, que é a camisa com autógrafo do Cano. Eu vou usar essa camisa hoje, de protesto, e, meus amigos, contra essa diretoria vagabunda aí, que ainda tem 30% da parte aí do futebol do Vasco, da parte associativa, 30% é de Jorge Salgado e de Carlos Osório. Se o Vasco ontem obteve essa derrota, vamos botar na conta de Jorge Salgado, vamos botar na conta de Carlos Osório, vamos botar na conta de Vitor Roma, gente, que já está vindo a candidato a presidente. De olho nisso. Você, sócio estatutário, você que vai votar aí nas eleições do Vasco esse ano, o Vitor Roma vem esse ano como presidente. Vamos botar esse bando de vagabundos que está fora do Vasco de vez, né? Saiu agora do marketing, ele, o Horácio, que também dá conta, o Vitor Roma, e o Adriano Mendes, que era, na época, era o gestor financeiro do clube, que não queria a vinda do Germancano. Saiu quando o Campelo trouxe o Cano, e ele saiu para ser aí da parte financeira do Salgado. Até agora saiu também por política. Esses caras todos vão voltar aí, gente. Vocês têm que ir na parte onde a gente fala de política. Por isso, torcedor, a gente fala de política porque o Vasco hoje está da forma que está devido à política do clube. O Vasco ontem obteve a 9ª derrota com o MUV no Salgado, a 9ª derrota seguida em clássicos no Rio de Janeiro. Um feito negativo histórico, uma mancha ao clube. Então, meus amigos, temos que falar em política sim, para alertar a você, torcedor, porque se o Vasco vive esse momento negativo, tá certo que o processo é novo, esses caras aí entraram agora, né? Mas ele já tem a incompetência de ter levado o time aos Estados Unidos. O Vasco foi fazer uma pré-temporada lá, com o Campeonato Carioca em andamento. O Vasco jogou com o time C. E se o Vasco hoje, praticamente aí, quase eliminado do Campeonato Carioca entre os 4, esses 4 dão vaga à Copa do Brasil no que vem. O Vasco vai ter que disputar com os times pequenos para obter o resultado aí de classificar para a Copa do Brasil ano que vem. Uma verdadeira incompetência, principalmente aí de Paulo Brax, que não entende nada, gente. Fraco. E os caras da 777 contrataram. Por isso que a gente fala em política no clube. Por isso que a gente bate, gente. Desde o começo do nosso canal, se a gente está chegando a 17 mil seguidores, é por falar a verdade ao vascaíno. É por falar o que tem acontecido, principalmente com essa gestão vagabunda aí da parte associativa, comandadas por Jorge Salgado, que foi o pior presidente da história do clube. E o Germancano saiu do clube porque não recebeu o seu salário, 3,5 milhões. Ele saiu por 3,5 milhões de reais, porque o Vasco não pagava a ele. O Germancano queria ficar no Vasco, o Germancano não quis o aumento, queria manter o seu salário ou diminuir, mais que pagasse a ele o que o Vasco lhe devia, 3,5 milhões. Foi o que ocorreu. Saiu do clube, teve uma proposta do Fluminense e foi jogar nas Laranjeiras. E aí o torcedor vem criticar o Germancano. Vocês têm que criticar sim a essa gestão vagabunda que até hoje aí não foi cobrada por torcedores comuns, por torcedores organizados, não foi cobrado.
o Jorge Salgado e o Carlos Osório têm culpa disso tudo que vem acontecendo dentro do clube. Nessa sacanagem dos torcedores rivais aí, o Fluminense aí agora está colocando coisas lá e colocando fotos em São Januário, sacaneando a gente. A gente se acha encarada até pelo próprio Botafogo. Olha o nível que chegou o Vasco. Beleza? Está começando uma SAF. Mas o torcedor do Vasco e eu aqui do canal, eu não aguento mais passar por tanta humilhação como o Vasco vem passando. E ontem quem decidiu a partida foi justamente Germancano, o jogador que fez 2 gols no Clássico, provando que é um dos melhores centroavantes da América do Sul. E era do Vasco. Saiu por esse bando de incompetentes e vagabundos aí dispensar ele, essa diretoria vagabunda, não pagar o jogador. E o jogador até hoje, gente, para tu ver como é que ele tem um carinho pelo clube, não cobrou esses 3,5 milhões, não botou o Vasco na justiça até hoje. Pense, vascaíno, nas eleições desse ano, o Jorge Salgado parece que não vai vir, Carlos Osório, Júlio Brandt, Vitor Roma, todos esses pilantras aí vão vir, menos o Salgado, mas o resto vai vir para ser presidente do clube, que para 30% do futebol do Vasco, para eles é interessante, porque tem isso aqui, ó, tem grana. Então, meus amigos, pense bem, quando chegar nas eleições em novembro, para botar um presidente, porque a gente tem que tirar esse bando de pilantras aí que ficou nessa gestão aí, e estão acabando com a história do Vasco. E novamente, a gente aí, pela incompetência, tivemos um jogador que era o melhor jogador, um dos melhores da América do Sul, que hoje está no rival, pela incompetência desses vagabundos aí. O Germancano não tem culpa. O Germancano representou muito o clube, por isso que eu vou usar essa camisa hoje, de protesto, essa diretoria vagabunda aí, comandadas por Jorge Salgado e Carlos Osório. Beleza? Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor e uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Temos que abrir o olho, o Vasco tem que contratar mais jogadores, o Vasco precisa ter um elenco reserva, o Vasco precisa ter um time forte, mas tem que contratar mais gente. Esse Paulo Brax está de sacanagem falar que até abril está fechando aí o grupo. Gente, está fechando já desde o começo da temporada. O Vasco não era para passar por essa situação. Por culpa desse diretor executivo, por culpa da 7777 que a gente vai cobrar aqui, resultados negativos a gente vai estar cobrando. Torcedor, a gente tem que falar de política sim. Pois a política faz isso hoje que o Vasco sofreu. A 9ª derrota seguida em clássicos para times do Rio de Janeiro. Com casaca no coração de todos e bom dia a todos vocês. Valeu, pessoal.